Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos. Cumprimentamos os trabalhadores da casa, na pessoa do seu Antônio Crepaldi, do companheiro Carlos, que controla para nós o som, e que possa ser esta noite, neste momento, instantes que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e guardarmos conosco as reflexões que o Evangelho e que a doutrina espírita nos apresenta. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui mais uma vez. Sempre que o seu Antônio nos chama, né, e o AUSE nos escala, e nós estamos aqui pela USE, União das Sociedades Espíritas, a gente se faz presente. Bom, nós hoje escolhemos, para falar, nós refletirmos acerca do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não cansamos de falar aquilo que nós aprendemos desde quando éramos jovens e ainda continuamos a ouvir, que nós, que somos espíritas, precisamos conhecer a doutrina espírita. Nós temos necessidade de conhecer a obra, porque houve um tempo, houve uma época em que muitos nos dizíamos espíritas e lendo obras terciárias, obras secundárias, e não conhecíamos o material espírita. Não que não possamos ler e não devamos ler as outras obras, mas nós temos por obrigação e por necessidade estudar a doutrina espírita. E nós vamos ver então que a primeira obra, né, o Livro dos Espíritos, publicada em 1877, ela traz toda a doutrina, traz o corpo doutrinário todo aí. Logicamente que depois Kardec, nos 10 anos subsequentes, ele falava para os espíritos, precisava de 10 anos para completar a obra, e deu os 10 anos, e ele retornou à pátria espiritual. Ele trabalhou outras 4 obras, porque a doutrina, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. E em cada uma das partes, o Kardec escreveu um livro. Nós vamos ver que a segunda parte, ele vai tratar do mundo espiritual, que é no Livro dos Espíritos. A terceira obra, que é a que nós hoje nos ocuparemos em um dos capítulos, ela é a terceira obra. Então veio depois do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns, porque isso, o Livro dos Médiuns, ele é complemento do Livro dos Espíritos. E tanto é que Kardec, nesta obra, pede, e ele orienta, que se estude, que se leia o Livro dos Médiuns para que possa ler. Porque a parte espiritual dos médiuns, mediunidade, ele vai desenvolver aí. E a terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira, e que está fazendo 160 anos, nesse ano está fazendo 160 anos, esta obra, né? Essa obra maravilhosa, onde ele trata a parte moral. Então é muito importante que a gente estude, que a gente, quando possa, se organize para a gente sempre estar folheando, estar olhando, né? Porque a gente vai e passa. Nós vamos ver que as grandes figuras do Espiritismo, nós vamos ver o Divaldo, nós vamos ver o Chico, que lia todo o Pentateuco em um ano. Ele se organizava de tal forma que ele lia todo o Pentateuco em um ano. E o Divaldo, muitos companheiros, nós também procuramos, dentro da nossa possibilidade, até porque a gente trabalha com isso, de estudar. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca, mais nós vamos compreendendo. Nós vamos tirando ensinamentos que estão ali contidos. E que a maneira pela qual nós vamos falar agora do Evangelho, acontece com ele. Nós vamos estudando, vamos amadurecendo e vamos tirando aí deles o conhecimento tão necessário para a nossa vida. Bom, nessa passagem,
que o Kardec separa, porque veja bem, só para nós entendermos, o Kardec vai explicar que o Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Ele pegou o Evangelho segundo a visão espírita. Então, ele não pegou todas as partes, nem haveria espaço, nem condições de colocar outras passagens. Ele pegou algumas passagens, principalmente nas bem-aventuranças. Nós vamos ver que as bem-aventuranças eles estão em vários dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele faz um estudo, ele faz uma análise sobre a ótica espírita. Porque o Evangelho, logicamente, foi escrito pelos evangelistas, foram discípulos de Jesus, né? Alguns, menos o Marcos, né? E nós vamos tirar, e Lucas. E a gente vai ver que eles, sob a ótica, sob a sua perspectiva, eles escreveram. E depois tivemos várias traduções. Então, em cada tradução, aquele que traduz vai colocando sob a sua ótica aquilo que ele compreendeu ali, passando para o papel. Mas o Kardec vai e os espíritos falam, e os estudiosos falam, que existem muitas passagens no Evangelho que foram colocadas de forma parabólica. E algumas passagens elas são colocadas como se tivessem ocorrido, como tivessem acontecido. Fazemos um ponto e vírgula aí para nos lembrarmos de que o Kardec, no Livro dos Espíritos, divide os mundos em três. Os mundos imperfeitos dos quais fazemos parte, no qual nós estamos inseridos, bons espíritos e os espíritos puros. Os imperfeitos, o mal ainda predomina entre nós. E a gente pega algumas vicissitudes, além das vicissitudes normais, que são aquelas relativas às necessidades do nosso organismo, do nosso corpo. Nós adoecemos, nós envelhecemos, nós temos fome, nós temos cansaço, nós temos frio, nós ficamos expostos às mudanças do clima. Tudo isso são um complexo de vicissitudes que interferem no nosso corpo e que, logicamente, exigem do espírito uma conformidade, uma compostura, e que a gente leve, apesar disso, a nossa vida e que façamos o melhor para a composição do nosso bem-estar. Então, ele vai falar que, entre outras coisas, nós vamos ver na literatura que usa da terceira ordem, sentimos ódio, tristeza, desânimo, insatisfação. São vários sentimentos, logicamente de ordem psíquica, emocional, que caracterizam espíritos da terceira ordem, portanto, espíritos ainda imperfeitos. Na segunda ordem, nós vamos ver os bons espíritos. Os bons espíritos são aqueles que já têm a predominância do bem. A atenção, o cuidado deles é só com o bem, é só com a melhoria, é com fazer o bem para aqueles que se encontram à volta. De toda e qualquer forma, eles estão buscando construir. Então, esses espíritos, os bons espíritos, não sentem mais raiva, tristeza, desânimo, né? Não trazem mais esse tipo de sentimento. E os espíritos puros, vai descrever o Evangelho, são espíritos perfeitos, são espíritos felizes, que completaram o quantitativo de aprendizado, tanto no campo do conhecimento, quanto na moralidade. Então eu volto de novo ao assunto de que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é feito sob a ótica dos Espíritos. Então tem alguns acontecimentos no Evangelho que a doutrina e a fé raciocinada nos leva a compreender, que trazem para nós o ensinamento, mas não da forma que nós normalmente compreendemos. Os vendilhões do tempo de bater, ou de Jesus se entristecer, de se aborrecer,
Um bom espírito não faz isso, quanto mais um espírito puro. Então, o Kardec traz para a gente, a par da fé raciocinada, do todo o conhecimento que nos vem proposto no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ele vem para nós puxando a parte moral. E nessa lição hoje, que é o capítulo 24, o Kardec traz lá o capítulo: não coloqueis a candeia sob o alqueire. E ele vai começar o capítulo com uma passagem do capítulo 5º, que é das bem-aventuranças. Só recordando que quando nós vermos qualquer passagem de qualquer um dos 4 evangelistas e que falar do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7, estamos tratando das bem-aventuranças. Então ele faz a abertura deste capítulo com esta passagem. Diz ele: não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Então nós vamos ver que o Kardec fala de candeia e ele fala de alqueire. Só recordando aqui que candeia é aquele, num linguajar comum, é aquele lampião. Ao tempo de Jesus era uma peça de barro onde se colocava o azeite, uma terça, um pano, uma estopinha, e acendia-se ali, né? Então essa era a candeia. E ele fala no alqueire. O alqueire, aqui só para nós entendermos dentro da parábola, era um objeto de medida, 13,8, se fosse medida de cereais, né? Qualquer cereal que fosse colocar, ela tinha uma medida. É como se fosse um tonel de barro, né? E de 8 litros de líquido ou de azeite. E normalmente o azeite era depositado e era guardado dentro desse vasilhame chamado alqueire. Hoje nós conhecemos o alqueire como medida de terra, mas nessa acepção é esse instrumento, esse vasilhame, que logicamente ficava sobre alguma mesa, em algum lugar, e ela tinha consigo ali o azeite, que era o depósito daquilo que futuramente seria utilizado na candeia. Então, ele vai falar que se coloca sobre um módio, recomenda que se coloque ao alto. Então existia um aparador, um módio, o aparador, que eram hastes, um tripé, com uma peça redonda em cima da qual se depositava a candeia e ela iluminava a todos da casa. Então ele já puxa para nós, já puxando a ideia da iluminação, né? Da iluminação. E iluminação de forma genérica, de forma geral. O mundo é uma casa. Nós estamos aqui em irmãos, reunidos familiarmente numa casa. Então, ele começa a trabalhar nesse aspecto a luz, a iluminação. E ele vai seguir, antes que a gente passe para o próximo, ele vai puxar depois o apóstolo Lucas, numa passagem, capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Aí ele põe mais uma passagem relativa a esse tema, né, que é o do Mateus, capítulo 13, de 10 a 13. Ele fala para nós. Veja que o Kardec vai colocando diferentes evangelistas tratando do mesmo tema, porque cada evangelista tem uma abordagem
para esse assunto, né? Então ele fala: seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhe falais por parábolas? Ele respondendo disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas para eles não foi dado. E ele lhes falava por parábola, porque vendo não veem, e escutando não ouvem e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá, quando disse: vós escutarei com os vossos ouvidos e não ouvireis, olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e os seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que os seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertido, eu não os cure. Então, vejamos que nas duas primeiras passagens, ele está falando da candeia, está falando da iluminação. Na terceira, ele já fala aqui das parábolas e dos ensinamentos. Por que é que Jesus falava para o povo por parábolas, sendo que eles sabiam que Jesus falava com eles diretamente. Ele tratava os assuntos, os ensinos que deveria diretamente. E aí ele vai fazer alguma abordagem, algum paralelo, porque eles não entendiam, não tinham olhos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Mas eles enxergavam, eles viam e eles compreendiam. Logicamente que nós vamos fazer aqui uma transposição da candeia, da luz, para a iluminação, para o conhecimento. Quando ele está falando, Jesus está falando da candeia, ele está falando da iluminação, do conhecimento. Ele vai falar em algumas passagens do Evangelho que os olhos são a candeia da alma, né? Então, ele fala até: não cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas. Então, ele fala, vai falar sucintamente, o Kardec à frente vai falar sucintamente, que nós desenvolvemos, nós aprendemos. E este aprendizado, ele se dá através da maturidade, ele vai com o tempo. Nós tivemos etapas na humanidade, no seu desenvolvimento, como simbolicamente temos etapas no desenvolvimento da nossa vida, do nosso ser. Nós passamos como espíritos por várias etapas, mas pegando só na etapa hominal, né, a humanidade teve uma infância. Teve uma infância que nós vamos ver na Gênese, nós vemos na literatura esparsa, de que recebemos, num determinado momento, espíritos que vieram com um conhecimento, com a intelectualidade muito grande e com a moralidade superior à nossa, mas porque eles se encontravam no mundo que estava na condição do nosso, e eles não tiveram oportunidade de continuar lá, não aproveitaram as oportunidades, os recursos que foram ofertados, e como aquele mundo progrediria, passaria para um estágio superior, eles foram convidados a frequentar outra escola. E a escola que eles foram convidados a frequentar foi o mundo, foi o orbe terrestre. Então, aqui passando, então eles vieram emprestando para nós o seu conhecimento e o seu desenvolvimento. Se moralmente lá eles não estavam mais acompanhando, não tinham mais recurso para continuar, no mundo primitivo eles estavam muito aquém. E emprestaram o seu conhecimento, né? Emprestaram o seu entendimento para aqueles que se encontravam em processo de evolução, de crescimento. Mas
Aí Jesus, o governador espiritual da terra, envia em cada povo, nós vamos ver na literatura falando da China, da Índia, do Egito, que já tinham elementos, tinham figuras que vinham trazer informações, e essas informações, esses conhecimentos eram específicos para aquelas pessoas, para aqueles encarnados que já tinham condições de compreender. Ele não ia trazer, Jesus não traria para cá companheiros, espíritos que moralmente e intelectualmente já não tinham, entre aspas, juízo, não estavam em condições de progredir e soltar aqui no orbe. Então, ia soltar aqui com meio de crianças. Então vieram, aí Jesus envia, traz determinados elementos que vêm trazer esclarecimento, que vêm trazer orientação para aquele povo. Então, há literatura que fala dos ensinos, da doutrina secreta, dos ensinos que eram relativos a este povo, porque eles vieram com missão de progresso. É um choque reencarnatório, um choque numa realidade diferente, mas ao mesmo tempo eles estavam trabalhando a benefício do orbe, e eles adquirindo conhecimento e experiência. Tanto é que na literatura vai falar que a maioria deles voltaram novamente para o seu mundo. Então, até aí, esse ensino foi direcionado para um determinado grupo, para um grupo seleto. A humanidade cresceu, nós desenvolvemos, nós evoluímos, e aí vem Moisés, trazendo para nós rudimentos à primeira vista, porque tem uma profundidade e uma grandeza, porque ali nós teríamos condições de termos progredido já, de termos evoluído. Ele traz nos 10 mandamentos, depois com a lembrança dos profetas, ensinamentos, esclarecimentos, conhecimentos que capacitavam o nosso espírito ao desenvolvimento. Mas era a infância, era a ideia de um Deus único, a ideia de um regulamento, de um respeito para com o próximo, de um respeito para com o nosso semelhante. Então, o relacionamento para com o nosso semelhante e para com Deus. Progride, vem Jesus na segunda etapa, como se fala, na maturidade, na maioridade, já nos aprofundando nesses ensinamentos. E Deus é um Pai, e aprofundando os ensinamentos como nós temos aqui. São ensinamentos para a eternidade. Não bastasse isso, a partir daí, nós atingimos a maturidade. Todos nós temos recursos e condições de compreender os ensinos de Jesus. E se deixamos para lá, alguns de nós já desejosos de um outro posicionamento na existência, de um outro andar no caminho da evolução, sentimos necessidade de um aprofundamento. E então, que com Jesus, esse conhecimento ele se abre para todo mundo, mas tem chaves ainda, porque ele vem através de parábolas. Ele ensina a caridade e ensina a humildade, mas os demais ensinamentos eles vêm em parábolas, porque aquela época, aquele tempo, nós não tínhamos ainda recursos, condições de inteligência e de emoção de tirarmos o ensinamento dali. Como hoje, muitos de nós não temos e ainda não conseguimos tirar tudo que aí está. De mundo de regeneração para frente, quem sabe, nós consigamos fazer uma leitura mais aprofundada dos ensinos que estão ali, infinitos, que ali se encontram contidos. Então, nós fomos crescendo. E hoje, o desenvolvimento, mesmo aqueles que a doutrina espírita tem uma visão e começavam segundo a visão espírita, mas mesmo fora da visão espírita, nós vamos ver que as religiões hoje
já tem uma leitura diferenciada e mais aprofundada desses ensinamentos. Mas a doutrina espírita nos coloca ali claramente. E já os apóstolos falavam por que para eles, para o povo, ele falava por parábola. Eles que não tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Em ouvindo, não ouviam, em vendo, não enxergavam. Então, é nesse aspecto. Faltava ainda recursos para que eles pudessem, para que pudéssemos nós tirar tudo aquilo que o Evangelho nos pode dar. Hoje nós já vemos, mas falta muito. E a doutrina nos permite uma percepção mais aprofundada, mais ampla dos ensinos que aí se encontram inoculados. Então, quando ele está falando para nós dessa candeia, de ser colocada sobre o velador e não debaixo da candeia, não escondida. Teve um dos evangelistas aqui que falou até cama, né? Que é debaixo de algum objeto, né? Que o conhecimento, a luz, ela é para todos, é para clarear a todos. Em síntese, depois nós vamos desenvolver, mas se der tempo, mas em síntese, todo o conhecimento que nós conseguimos obter, que nós já percebemos, que nós enxergamos, que nós compreendemos e que nós entendemos, nos fazem diferentes frente à vida. Nos fazem diferentes no relacionamento com os nossos semelhantes. Nos faz diferente no nosso relacionamento para com Deus. A gente começa a enxergar diferente, a perceber e a sentir diferente Deus. Passamos a sentir e a compreender e enxergar de outra forma os nossos semelhantes. Quer sejam eles nossos parentes consanguíneos, quer sejam nossos amigos, quer sejam desconhecidos e até inimigos, no sentido daqueles que não pensam como nós, que não caminham conosco ou no mesmo caminho. Nós temos que ter, lá na questão 886 da caridade, quando Kardec pergunta para os espíritos, a gente gosta sempre de colocar, porque ela é a síntese da caridade, ele fala que tem que ter indulgência, né, e perdão, indulgência para fazer perfeições alheias, perdão das ofensas. Então, nós começamos a enxergar diferente. Então, a candeia passa a refletir. Então nós enxergamos a luz vai esclarecendo para nós, permitindo enxergarmos com maior precisão. E num outro aspecto, ele vai falar que essa luz, ela tem que ser para todos que estão na casa. E como é que a luz que cada um de nós conquistamos, que cada um de nós desenvolvemos, passa a desenvolver-se a benefício de todos que estão na casa, seja parente, seja amigo, seja irmão, através da nossa conduta, do nosso comportamento. Mas não fica aí, porque nós sabemos que nós não somos só matéria, nós somos espiritualidade. Então, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nós não simpatizamos, não sintonizamos somente com aqueles que nós vemos. Mas, como diz Paulo, uma multidão nos acompanha. Então, nós passamos a pensar, nos esforçamos por pensar, por sentir de forma diferente. E não é que nós estejamos santos, e encontremos a santidade no estalar de dedos. Mas os Espíritos falam que é o esforço que nos diferencia. A gente erra, a gente tem dificuldade, mas o esforço, a perseverança e a fé é o que nos distingue. Porque por menos que nós vejamos, por menos que nós percebamos, nós vamos melhorando. De tempos em tempos, nós vamos melhorando no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. E cada um de nós influi, contribui no progresso do outro. Nós estamos falando no aspecto positivo, porque tem o outro aspecto que o outro contribui conosco e nós somos convidados ao perdão e à indulgência.
porque muitas vezes um comportamento, não é, discrepante da caridade, da bondade e do equilíbrio que seja incitado contra nós, nós devemos compreender a necessidade desse companheiro, as dificuldades pela qual ele passa e firmar na nossa postura, no nosso comportamento. Vamos ver o que eu não falei aqui, do Kardec, que ele está falando. Eu vou até colocar com as palavras dele aqui, ó. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-la. Ela as mantém em reserva, não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse dela as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo, com a intenção de dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. E aí ele vai falar que a gente às vezes sabe e guarda. A gente não usa aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe. A gente não põe em prática, não faz uso. E alguns de nós, infelizmente, fazemos uso inadequado disso no nosso comportamento, na nossa postura. E até a religiosidade na antiguidade foi assim e até hoje é assim. Ela fica fechada em grupo. Então, nós vamos tirando aquilo que nós conseguimos já decifrar, tirar desses ensinamentos o sumo, né? Tirarmos daí para o suco maravilhoso, nós temos a necessidade de não só nos comportarmos, nos mostrarmos assim, como dar possibilidades, levar avante, levar à frente esse aspecto. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí ele vem aqui, ó. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros, entretanto, não a lança inconsideradamente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazer sair da sombra. Mesmo a doutrina, mesmo as obras, elas vieram com um certo tempo. Kardec toma contato com os espíritos, com os fenômenos espíritas e mediúnicos no ano de 1855, mas só em 1857 é que ele vai lançar o Livro dos Espíritos. E ainda assim lança com 501 perguntas e a versão definitiva em 1860. Aí, em 1861, ele vai lançar o Livro dos Médiuns. Feita o corpo, estabelecido o corpo, a terceira parte, que é o livro, que é o Evangelho segundo o Espírito, vem em 1864. Por isso que nós estamos falando que faz 160 anos. E assim por diante ele foi colocando. E é interessante que em todo o mundo, houve uma colaboração nas obras, no trabalho de Kardec. O Brasil teve participação. Nós vamos olhar na história, nós vamos ler, na Bahia, o pessoal mandava mensagens, mandavam escritos para Kardec, como ele recebeu de toda a parte do mundo, e aí ele ia catalogando os temas, os assuntos. Então, houve um trabalho que foi desenvolvido com muito cuidado. Nós vamos ver que tem uma das obras que nós não falamos, que é a Revista Espírita, que nós todos, o Kardec coloca que além do Pentateuco, nós deveríamos ler os fascículos que seria a Revista Espírita. Nós é que depois colocamos em 12 fascículos de 12 meses. Então, são cada revista hoje, do jeito que é editada, cada livro daqueles são 12 meses. E são 12 fascículos. Então, aqueles de nós que pudermos estudar, e o Kardec fazia um laboratório. Ele ia lançando o Livro dos Espíritos, determinados temas
ele lançava, e essa revista era divulgada pelo mundo. Então ele foi trabalhando vagarosamente, como Jesus fez, né, no desenvolvimento, no progresso do conhecimento da nossa religião, da nossa intelectualidade, da nossa moralidade, da nossa religiosidade. Kardec também fez com a obra. Aí depois ele vem falar para nós, ele coloca para nós uma passagem de o são não tem necessidade de médicos. Sinteticamente, nós chegamos ao nosso tempo, é aquele que Jesus é convidado para ir a uma festa. E aí tem algumas pessoas, alguns fariseus, alguns doutores da lei, que ficam escandalizados porque ele estava sentado segundo o entendimento deles, com pecadores, com pessoas de má vida e com pecadores que eram cobradores de impostos. E aí ele fala que ele não veio, ele não veio senão para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E o Kardec vai trabalhando aqui, e nós vamos ver como é que ele coloca. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolação. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada a ver. Digamos primeiro, aí nós vamos ver que ele está colocando justamente naqueles de nós que estamos tendo contato com esse conhecimento. Nem sempre somos os mais inteligentes, somos os mais poderosos, somos aqueles que têm distinção social. A distinção se faz aqui é de ordem moral. Então, aqueles de nós que desejamos, e a gente sabe que nós estamos aqui, espíritos imortais, em conquista de valores através da reencarnação. E que nós nascemos com poder, nascemos com riqueza, nascemos simples, corpos saudáveis, corpos doentes, nas várias posições que a sociedade pode conceder a um espírito encarnado. Então, moralmente, não existe essa diferença. O diferencial em nós está na moralidade, na aplicação desses conhecimentos. Não que não existam pessoas que tenham recursos e sejam poderosos segundo o mundo e que não tenham esses valores. Mas ele fala para nós dessa necessidade, dessa sede de nós aprendermos. E às vezes dentro da nossa dificuldade ainda, longe de sermos julgados aquelas pessoas portadoras de grandes virtudes, nós estamos desejosos de adquiri-la, desejosos de buscá-la. E nós estamos nos esforçando. Então ele vai falar que ele veio justamente para nós. Nós somos os doentes, nós somos os necessitados da alma, do espírito e do coração. Nós, os portadores do mundo de terceira ordem, que Kardec e os espíritos diz que devemos nos esforçar para subirmos de ordem, implementando esse conhecimento, esses valores que o Evangelho, esses valores que a doutrina nos abre. Vivamos usando esses ensinamentos de modo que nós consigamos desde já subir para outros planos. Ele nos convida, ele nos provoca a buscarmos esses valores. Porque normalmente a gente tem levado para lá. Quando daqui a um tempo, quando eu casar, quando eu formar, quando os filhos estiverem crescidos, quando eu estiver melhor. Não. Toda hora, todo instante é momento de eu buscar. E nunca é tarde para nós nos determos na busca desses valores. Então, a nossa reflexão hoje foi o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não colocarmos a candeia sob o alqueire, não guardarmos debaixo os nossos recursos, os nossos conhecimentos, mas colocarmos em prática, né? E enxergarmos o mundo de forma diferente e nos fazermos frente ao mundo de forma diferente. Então,
que a paz e a bênção de Jesus nos ampare a todos e que os bons espíritos e o nosso anjo guardião nos ampare e nos auxilie na nossa determinação de sermos melhores, de progredirmos. Não fosse assim, não estaríamos na segunda-feira aqui reunidos, buscando consolo, buscando entendimento, buscando capacidade de enfrentarmos as dores, as dificuldades, o problema que cada um de nós carregamos neste instante, buscando o estímulo do Evangelho para superar essas dificuldades, esses problemas, sabendo que muitos deles são criação nossa e muitos deles são a oportunidade de nós crescermos, de nós efetivamente colocarmos em pauta, colocarmos em prática esse ensinamento. Então, a hora é esta, o momento é esse. Que Jesus nos ampare a todos. Muito obrigado e que Jesus nos despeça a todos no seu amor e na sua bondade.